Muito bem, estamos de volta com os donos da bola. Olha aqui, vamos direto já, né, para falar aqui no primeiro jogo da Libertadores. Vitória. No Clássico, empate com o Cruzeiro, mas ainda muito longe do que se espera do Atlético de Paulo Autuori. As cobranças continuam, o que não parece preocupar o grande treinador. Veja aí. O Atlético de 2014 ainda tenta reencontrar aquele futebol que encantou a torcida no ano passado. A pressão, acho que é uma pressão normal, né, de um time que fez um 2013 marcante na história do clube. A gente fez um ano maravilhoso, então a pressão de ganhar um tricampeonato, de ganhar um bicampeonato da Libertadores é grande e a gente sabe administrar isso. Em nono na tabela do Campeonato Mineiro, o campeão da Libertadores soma 3 jogos consecutivos sem vencer, situação que incomoda. Quando você olha hoje a tabela e não vê o Atlético lá, realmente é de se incomodar, mas é que nem a gente está com a mentalidade de que ainda é o começo, né? Mas só não pode deixar para tentar recuperar no final, né? E se a situação não vai nada bem, a cobrança atinge também o treinador. Depois do Clássico, a insatisfação virou coro nas arquibancadas do Independência. A menos de um mês no Atlético, Autuori ignora o pedido da torcida. Tenho quase 60 anos de vida e 38 trabalhando no futebol. Eu não perco foco por causa disso. Gosta ou não gosta, tem que apoiar os jogadores, né? O treinador tenta reorganizar a defesa atleticana, que em 5 jogos já sofreu 5 gols e marcou apenas 2. Complicado, né? Como eu falei, a marcação dobrou, preocupação do adversário aumentaram, né? E a gente está tentando fazer o nosso melhor. Por incrível que pareça, os gols que aconteceu do Atlético até da temporada foram meus, né? Então acho que um pouco da minha parte eu estou fazendo, mas não muito feliz ainda, porque tem muito que evoluir. Diferente do ano passado, que também começou bastante, uma intensidade muito maior, até porque a gente teve mais tempo para trabalhar. Mas a gente está indo devagarzinho no caminho certo. Nesta quarta-feira, a chance de recuperação no estadual. Tudo que o Atlético precisa é marcar gols e vencer ao RT. Muito bem, olha aqui. Dimar Oliveira, o Atlético do ano passado, avassalador no Campeonato Mineiro, atropelou todo mundo e tal, muito bem. O Atlético desse ano, basicamente o mesmo time, mudou muito. O que de fato dentro de campo mudou mais e que tenha, de repente, desagradado o torcedor? A primeira pergunta. E a segunda pergunta. Jogar com 4 atacantes, de fato, esse esquema está com os dias contados? Porque a gente vê que o Corinthians já mudou, o São Paulo está mudando, está tirando esse esquema de 3 atacantes, metendo mais um volante de chegada e tal. Você acha que o caminho é esse, Dimara? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Comigo, vamos lá? A marmota em dose dupla agora. Que é isso, hein? Olha Show. só, Everton, eu conversava até com o Felipe Junqueira um pouco antes da gente entrar no ar, exatamente sobre esse esquema. Daqui a pouco a gente vai mostrar alguns jogadores falando sobre esse novo perfil do Atlético, né? E eu acho que está contado sim. Acho que para o esquema do Paulo Autuori, os 4 homens de frente, eles não compactuam com um setor defensivo como ele quer. Né? Ele vai ter que ter um setor defensivo muito forte, mas ele vai ter que ter também alguém para fazer essa ligação que seja mais um homem de marcação. E aí você vai acabar perdendo um homem de frente. Quem é, não sei. E acho que ele não mexeu até agora, porque é muito difícil você chegar e dizer, olha, o esquema vencedor do Atlético tem na sua frente o grande poder, que é isso que ele fala o tempo inteiro, e acho que ninguém é maluco aqui dizer que não é isso. A força do Atlético é ofensiva. Mas à medida que ele vai mexendo nesse esquema, já está ficando muito claro, os laterais ficam muito mais, né? Os volantes não saem tanto para o jogo, o Atlético não chega com aquela força toda ofensiva, ele vai acabar mexendo ali pelo setor. Palpite de quem pode ser, o Fernandinho já fez uma função completamente diferente nesse último jogo, ele voltou muito mais, ele marcou muito mais, mas é isso, né? O Dátulo, que tem sido um jogador tão importante para ele, improvisado na lateral, mas
querendo ou não, está se tornando um homem de confiança dele ali, é o jogador que ele mais elogia quando sai do jogo, aquela história toda, pode ser uma alternativa para ele pelo meio? Pode ser uma alternativa, sim. E até porque a gente vem acompanhando nesses últimos jogos, está difícil de jogar ali Ronaldinho e Tardelli, eles não estão atuando junto, e mais do que isso, eles não têm alguém entre eles. Essa formação de frente do Atlético vai ter que mudar. Não sei se é agora, talvez eles esperem um pouco mais, mas eu acho que está com os dias contados. Ô, Brasil, eu vou chamar uma sonora com o Donizete, porque ela vai servir para você comentar. Se você achava, por exemplo, que o esquema do técnico Cuca era um esquema, né, ofensivo, era um esquema de pegada, o Leandro Donizete falou sobre essa mudança. Você vê lá, Júnior Brasil comenta aqui. O Cuca era mais ofensivo, né? O Cuca era 4-5-6 ali, para frente, segurava os dois volantes, os dois zagueiros e bola para frente. Ele já não, mais cauteloso, segura mais os laterais, gosta que os meias voltam bastante para marcar. Mas o importante é o time estar jogando bem na marcação, bem esquematizado ali. Pode ter certeza que vamos ter muito sucesso esse ano. Bom, Leandro Donizete falou e foi inclusive taxativo. O time do Cuca era mais ofensivo. Então, isso não é impressão só nossa, não. O próprio jogador já detectou isso. Agora, põe o Jô falando para mim aí, ô Junqueira, por gentileza. Vamos ouvir o Jô sobre o que ele pensava, né, da bagunça organizada que ele mesmo, inclusive, rotulou o esquema do Cuca. Olha isso aí. A gente teve pouco tempo para trabalhar na pré-temporada, foi meio que um pouco corrido até o dia da estreia, que ele realmente queria... porque a gente sempre falava, né, que o nosso time era um time, uma bagunça organizada, né, e ele vendo de fora, ele via que era um pouco isso mesmo. Então ele quer reorganizar taticamente a nossa equipe para a gente ter uma força muito grande atrás. Na frente ele falou que não precisa muito, porque tem jogadores de qualidade que conseguem fazer diferença. Então ele está tentando ajustar em meio de uma pressão muito grande, porque o Atlético Mineiro é campeão da Libertadores, então meio que fica corrido, mas a gente vê uma evolução muito grande em termos de tática da nossa equipe, cada um já guardando mais sua posição. Então a gente vê que a gente está no caminho certo. Agora é só questão de fazer bons jogos e voltar a ganhar bem. O Cuca gostava mais de trabalhar ofensivamente, ele trabalhava mais a parte do ataque, tanto é que nosso time fazia muitos gols, tomava também, mas fazia muitos, né? Hoje a gente está começando a temporada já tomando poucos gols, já tendo um sistema tático mais consolidado e fazendo poucos gols, né? Mas isso aí eu creio que durante a semana, aí até o meio do ano, até mais para frente, vai dar uma evolução boa, mas sem dúvida o Paulo Toro hoje está preservando mais a parte tática do que a parte ofensiva da gente, porque ele fala que a nossa parte ofensiva é muito forte. Então, tendo uma defesa sólida, uma defesa boa, no ataque a gente resolve. Fala, Brasil. Você falou um Fala Brasil tão triste que até eu fiquei triste. É porque eu não estou entendendo mais nada. A matemática do Jô não bate com a minha, em primeiro lugar. Por quê? Não bate com a minha. O Atlético está fazendo poucos gols, mas está sofrendo. Então a parte defensiva, ele pode ainda arrumar a parte defensiva. Mas ele até falou agora, animado, ontem, né? A defesa melhorou, mas o ataque... Não, mas é que ontem nós falamos aqui que o Atlético no clássico, e não poderia ter um jogo melhor para testar a parte defensiva, foi um time mais equilibrado. Isso é fato. Agora, duas perguntas, Brasil. Aliás, você não vai falar, não, eu vou te perguntar. A primeira delas, mudar o esquema radicalmente sem mudar peças, funciona? A segunda pergunta, o torcedor terá paciência para esperar, Brasil? Eu vou começar pela segunda pergunta. Grande abraço a todos. O torcedor está muito impaciente pelo que aconteceu, pela preocupação, a expectativa, reforços que não vieram, Paulo Autuori com a rejeição, o time não ganhando no Mineiro, mas o torcedor tem que entender que ele tem que apoiar. A Libertadores está aí, está batendo na porta, vai jogar aqui, tem compromisso dificílimo. O Atlético precisa do torcedor, o torcedor apoiando. É hora do torcedor estar em sintonia com o Paulo Autuori, tirando as divergências de lado. Você sente que isso não está acontecendo hoje? Hoje não está. No clássico a gente viu, o torcedor Vaiani e tal, criticando a cobrança em cima do Paulo Autuori, depois das manifestações, das entrevistas. Então o torcedor precisa tirar um pouco o pé nessa exigência, porque o torcedor é o combustível do time do Atlético no Independência, isso é fato. Agora, o torcedor também precisa de ver o resultado para que ele possa também acreditar. Aí entra outro ponto. Você pode mudar o esquema? Claro que pode ser mexer nas peças. Desde que o jogador se proponha e consiga fazer uma nova função. Isto é possível. Eu vejo os dois times que têm situações parecidas com dois volantes, Atlético e Cruzeiro, os dois grandes vitoriosos do ano passado.
Dá para manter o esquema? Dá. Pode também mudar? Claro que pode. Ele vai encontrar a melhor alternativa. Mas os jogadores, o que está pegando é que o Atlético, no esquema do ano passado, ele não conseguiu se encontrar ofensivamente, está precisando encontrar também o equilíbrio na defesa. Mas do meio para frente não é o Atlético. E passa muito por um cara que a gente viu dando entrevista, que é o Donizete. Ele e Pierre foram o grande momento do meio. Quando você perde um jogador que não tem o espírito, a vontade, a pegada, a chegada de um Donizete, o meio ele perde muito na marcação. Então está faltando o Donizete no time. Eu entendo que um cara como o Donizete falta e dá para manter esse esquema, adequando, recomposição, Tardelli e Fernandinho que auxiliavam na marcação, dá. Mas pode ser que o Paulo Autuori mude o esquema para encontrar essa consistência. Só que é o seguinte, o que está pegando é que do meio para frente o Atlético ainda não conseguiu ser o Atlético. E passa por aquilo que a gente vem falando. Um diálogo maior, diálogo é comunicação de bola, não é? Ô amigão, não. É o Tardelli, o Jô, o Ronaldinho e o Fernandinho dialogarem mais. Tiveram isso no ano passado e agora não. Mas o Jô agora ele corre pelo lado de campo, ele não está mais no meio. Não então, tá. Fica mais complicada essa junção. No clássico segundo tempo a gente viu isso. Mas eu acho que ficou muito claro nas duas entrevistas, tanto a do Jô quanto a do Leandro Donizete, que os jogadores têm consciência efetiva da mudança. Né? Quando o Jô coloca ali, era uma bagunça organizada, e o que me assustou foi o seguinte, ele achava que não tinha esquema tático, aquilo era um esquema tático, não era uma bagunça organizada. O Cuca fez com que o Atlético tivesse um dinamismo. Um time que tinha muitas estratégias, né, Dimar? Muitas estratégias. Era um time que tinha mobilidade. E não guardava posição. Movimentação enlouquecia a marcação do adversário. É por isso que ele fala desorganizado, mas era uma proposta, claro. Qual é o maior elogio da equipe do Atlético? Que ninguém guardava posição. Todo mundo marcava, todo mundo ia à frente, todo mundo... Esse era o maior elogio. E ele foi muito claro ali. Agora nós guardamos posição, ou seja, cada um faz o seu. Inclusive, na matéria da Gisele também tem um pedaço que ele fala assim, eu estou fazendo o meu. Então é isso? É tão individual assim? O Felipe Junqueira me lembrou uma questão aqui agora, que eu não tinha pensado. O Cuca teve por muito tempo o Bernard no quarteto. O quarteto jogou várias partidas juntos. Ou junto. O Fernandinho entrou e não fez 10 jogos fazendo parte desse quarteto. Isso tem, porque o Ronaldinho machucou, ficou fora do time e tal. Então, esse quarteto que atuou no final de semana, ele não fez 10 jogos junto. Você acha que isso tem alguma influência de Mara e Júnior Brasil? Eu entendo que não, porque o Fernandinho fez grandes partidas com esses jogadores. Sabe o que passa também? E a gente não pode descartar? E para mim é um ponto crucial, o Ronaldinho está longe da forma dele, está longe do seu melhor momento. E acaba com isso sendo um jogador que não tem o mesmo rendimento do ano passado. Até agora, a gente não viu viu um outro no clássico, um outro lance bonito dele. Mas cadê a enfiada? Cadê aquele passe? Cadê aquele Ronaldinho? Ronaldinho, mas você não acha que falta movimentação? Mas ele está precisando de reencontrar, ele ainda não encontrou então, a melhor forma física e técnica. Mas na hora que ele encontrar, há um ganho. Mas peraí, se ele não está bem fisicamente, o Atlético tem jogadores bem fisicamente para fazer essa movimentação, como fazia o Cocu. Quando o Ronaldinho não se movimentou sozinho o tempo inteiro, ele tinha o Fernandinho, ele tinha o Tardelli, ele tinha o próprio Jô, que não ia para as laterais, mas vinha pelo meio. Só que você tem que criar alternativas. Se o seu jogador, que é o amador da equipe, não está na sua melhor condição física, essa bola tem que chegar nele de algum jeito. Física e técnica, que eu entendo. Essa bola tem que chegar nele de algum jeito. E se o time não tem movimentação na frente... Ou até isso, você encontrar alternativa, alguém para ajudar. E aí você pode colocar um Guilherme, que é um cara que pode dividir isso com ele até que ele encontre. Exatamente. A melhor condição. Eu disse que essa era a substituição do clássico. O Guilherme ao lado do Ronaldinho para tentar ajudar nessa armação. É essa ousadia que eu não vi. Não tem nada a ver, gente. Você pode acertar o setor defensivo, mas você não precisa atrapalhar uma coisa que já está certa. Agora, só uma situação aqui. Muita gente às vezes se pergunta, o Santos, por exemplo, o time do Santos, por que o Santos lança tantos garotos? Porque lá, eu entendo que a pressão não é tão grande como o nosso futebol, que é polarizado aqui, mas lá eles colocam os garotos para jogar e eles dão sequência para os garotos. O Marion entrou bem no jogo, não apareceu mais no time. Aí eu vejo incoerência do técnico Paulo Autuori. O Marion entrou, foi bem? Foi. Então ele tem que continuar entrando. Você não pode ter o Neto Berola como sua primeira opção de banco, tendo o Guilherme no banco, que é um jogador que vem jogando bem, vem entrando bem, aí quando ele começa a jogar bem, entrar bem, precisando de ritmo,
mete ele no banco de novo e não tira ele do banco. Por isso, aí o Marion entra, se sai bem, aí o Marion está no banco e não entra, e vai usando o Berola, vai usando o Berola, vai usando o Berola, e o Berola vai entrando e a coisa não muda, né? O Berola não muda muito a forma do time em campo quando ele entra. Daqui a pouco a gente fala mais disso, porque agora, pessoal, eu quero dar aquela dica de campeão, mas sem música não rola, Lincoln. Boa, garoto! Tá aqui do meu lado, Luaninha. Olha só, você que é de Minas Gerais, tem mais de 18 anos, pode comprar seu carro zerinho. A partir agora subiu, hein? Foi de 386 para 407. Aí você fala, poxa, Everton, mas que inflação maluca é essa? Não é não, meu amigo. É que as vantagens também aumentaram. Os modelos de carros também mudaram. É isso mesmo, toda a linha Chevrolet com garantia de fábrica é só com o Brasil. Você está com alguma dúvida? Então você vai ligar agora, 3003-4443. E olha só que moleza. Quem comprar hoje, agora, vai concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana até o final do plano. Então você tem que ligar agora. Imagina você aí, a Luaninha vai estar lá para te atender e te explicar tudo. Se der sorte, fala com ela. R$25 mil nas mãos. Para gastar como quiser, você não vai perder, vai. Então você vai ligar nesse minuto, porque o seu Chevrolet é por parcelas de R$407 é só na Brasil. Você depende do carro para trabalhar? A GM tem as melhores opções de carros para você, com conforto, economia e baixo custo de manutenção. E se você tem um CNPJ, as condições são ainda melhores, ainda mais especiais. Já ligou o tempo? É dinheiro, amigão. 3003-4443. Não deixe seu sonho para depois. Você vai começar o ano agora, conquistando o seu carro zero. Aliás, o ano está começando desde janeiro para nós aqui, né? Vai comprar com quem eu compro, eu confio, hein? Consórcio Nacional é Chevrolet Brasil. A Luana vai para lá agora para te atender. O Marquinho também está lá para te atender. Você vai ligar agora, vai tirar suas dúvidas e fechar negócio. 3003-4443. Música, maestro. Daqui a pouco a Luaninha volta aqui, beleza. Olha aqui. Quase 3 meses, hein? Depois de um último jogo, ainda pelo Brasileiro do ano passado, uma artroscopia, muita fisioterapia e uma vontade muito grande de voltar a campo. Ele voltou, Nilton, o Chirecão, que levou uma caixa de ativo e foi só tomar o ativo que ele voltou para o time do Cruzeiro. E não é que a chuva deu o ar da graça? Em campo, quem deu o ar da graça foi o volante Nilton. O jogo treino contra os reservas do América. O Nilton fez questão de jogar os 2 tempos. Na hora que acabou o primeiro tempo, se eu queria estar saindo, eu falei que não, eu queria pegar ritmo mesmo, porque esse momento é o que eu vou mais precisar. A lesão no joelho direito está totalmente curada. Nilton deu carrinho, bateu falta, sofreu falta. O pulmão começa a dar aquela queimada, que é normal, né? As pernas dão aquela inchada, mas como eu disse, o trabalho que eu acabei executando aí foram as duas semanas e meia de uma pré-temporada aí intensificada comigo, que foi muito boa, acabou me ajudando bastante. Nada começar de volta depois de quase 3 meses em tratamento. Nilton já estava entediado. Fazia 3 períodos de tratamento, à noite ficava de perna para cima, vendo televisão, não aguentava mais ver novela, filme, qualquer coisa, desenho com a minha filha, escutar a mulher falando merda, não aguentava mais, que isso, era muita coisa. A notícia tão boa quanto a chuva. A expectativa é que o volante Nilton seja relacionado para a partida de quarta-feira contra o Guarani pelo Campeonato Mineiro. O primeiro jogo de uma temporada que o Nilton espera que seja melhor do que a de 2013. O ano passado eu tinha dito que poderíamos ter conseguido conquistar 2 títulos. Acho que esse ano nós temos condições aí de 2, dependendo da sequência aí, se Deus quiser, chegar uma Libertadores, ser campeão, ter Mundial, ter tudo isso aí. O Nilton está voltando com fome de bola. Aquele querer do Nilton está de volta, está querendo novamente, está querendo aquele prato de comida, como fala, né? Vou estar sempre brigando, buscando isso aí. Bom para ele, bom para o Cruzeiro e para a patroa do Nilton, será? A mulher, ela vai agradecer, vai falar obrigado vocês publicar, porque ela vai falar que não está aguentando mais mesmo ficar em casa. Tirando a minha filha, né? Minha filha é mais grudada comigo, ela vai sentir mais falta, mas a mãe vai saber se virar sem o pai lá. Nilton passou por aqui, ganhou uma caixa de ativo e voltou rapidinho, né? Foi o mesmo ativo que voltou o Ronaldinho em 50 dias. Olha aqui, o Rodrigo Souza, daqui a pouco, inclusive, a gente vai mostrar, né? Rodrigo Souza entrou bem, estreou bem. Eu não acho que foi assim,
Eu vi que vocês deram lá na Itatiaia como melhor em campo e tal. Para mim, o melhor em campo foi o Dedé. O Dedé tá jogando. Mas o Rodrigo tá jogando marcou o demais. Ronaldinho. Você marcar um cara, mas aí que tá. Independentemente você acabou do de falar momento, que o Ronaldinho. Você acabou de falar que o Ronaldinho não tá bem. Você acabou de falar que o Ronaldinho. Peraí. Você acabou de falar que o Ronaldinho não está bem. Mas vem falar que tá falando que o Ronaldinho não joga nada, não é gênio, não é diferenciado e não é dos melhores do mundo. Você está colocando palavras na minha boca. Tô porque você está colocando a minha. Não, peraí. Então espera aí. Corta o Brasil aí pra mim. Para. Você acabou de falar. Não está no melhor momento e mesmo não está no melhor momento. É diferenciado. Você acabou de falar que ele não está bem. Se ele não está bem, foi fácil pro Rodrigo Souza marcar. Ainda assim é o Ronaldinho. O Ronaldinho, cara, é genial. Ele pode decidir no único lance, fazer diferença. Não quer dizer que ele não está no melhor momento. Ele com uma perna só, ele é acima dos demais. Mas foi mais fácil marcá-lo ou não? Claro que sim, isso é óbvio. Mas que, deixa eu te falar. E ele só fez isso. Então pronto. Então ele só fez isso. Você falou que eu queria ouvir. Outros que já não conseguiram fazer. Você acha que ele só jogou isso? Você acha que só agora, ele fez outras funções, ele foi importante, quase fez gol, chegou à frente, correu, se posicionou, antecipou, é um cara de força, ele tem virtudes. Não estou dizendo que é o melhor do mundo, não, mas é um cara que jogou muito bem, com personalidade, para um cara que estreou no Clássico. Agora, Rodrigo Souza, a Dimar e o Everton, acho que você não jogou nada. Não, opinião deles. Fazer o quê? Fazer o quê? Peraí. Deixa eu falar que ele está colocando palavras na minha boca. Você coloca na minha. Ele falou que o Ronaldo não está bem. Falou ou não falou? Não quer entender. O Brasil, me ajuda aí, eu sou casado. Não, para. Olha aqui. Para. Ele falou que o Ronaldo eu não falei o quê, né? Ele falou que o Ronaldo não está bem. Aí depois enaltece o Rodrigo Souza. Nós elogiamos o Rodrigo Souza a transmissão inteira na Band News. Se você de casa não ouviu, eu não posso fazer nada. Falamos aqui ontem, uma baita de uma estreia, uma excepcional contratação, porque foi barata. Buscou ali em Varginha. Isso. E o cara entrou com personalidade num clássico, jogando no Horto, e jogou muito bem. Então você está falando a mesma coisa que eu. Bem. Agora você já mudou de opinião. Porém, já mudou de opinião. O melhor jogador em campo para mim foi o Dedé. Dedé anulou completamente, né, todas as iniciativas. E se valida o futebol do Rodrigo Souza? Então o que eu quero dizer, Carlos, é o seguinte. O Rodrigo Souza estreou bem? Sim. Jogador importante? Sim. Agora eu vou entrar na pergunta que eu quero fazer ao Brasil. Né, se ele deixar claro. Ele merece ser titular nesse time? E se um dos volantes sair, ele poderia entrar na vaga do Souza, Brasil? É possível você me responder com equilíbrio emocional, por favor? Olha, você é um monge budista. A barriguinha do monge budista já tem. Então só falta raspar a cabecinha, porque o seu equilíbrio... entendeu, Jael? Você tá muito sexual hoje. O ativo tá te fazendo mal. O ativo tá te fazendo muito mal. Porque tudo que fala aqui, essa mente poluída... Olha isso e aquilo... Vou tirar o ativo. Tira o ativo do Everton. Aqui, titular ainda não. Se o Lucas Silva não voltar... Pode até compor, por que não sim. vai voltar, não, estou dizendo uma situação. Você não volta hoje, o Nilton não volta. Hoje. A Dimara quer tumultuar. Depois que eu falei para a Dimara, faz comigo isso aqui, a Dimara agora ela tá a garota do amor. Confuso e eu não, sou polêmica? Confuso não. Nilton tá e Lucas Silva são os dois titulares. Numa situação igual estava, o Souza jogando, eu entendo que é a chance do Rodrigo Souza. Ele fez por merecer, jogando ou com o Nilton ou com o Lucas. Agora, a dupla titular, sem dúvida, é Nilton e Lucas Silva. Eles se complementam, eles são diferentes. O Lucas é mais técnico, o Nilton é aquele cara que está atuando como primeiro volante muito bem. Agora, o Rodrigo Souza mostrou que é uma baita opção e tem tudo para jogar. Claro. Agora, se vocês acham que não, vou fazer o quê, Rodrigo? Os dois não gostam. Dimara, eu preciso que você veja atentamente o Nilton falando do Rodrigo Souza, para depois você comentar. Corta o Brasil para mim até 12h15, por favor. Mostra aí. Acho que o professor Marcelo está muito bem servido ali, de jogadores que ele tem, sabe muito bem o momento certo que ele pode usar cada peça, cada arma, sabe as características no decorrer da partida quando ele precisa. Então acho que isso aí é muito bom para um técnico. Acho que todo técnico queria ter um banco, um grupo desse jeito aí, cheio de opções da melhor maneira para poder estar comandando, né? Então não é diferente com agora. Muito bem. O Nilton, essa aqui, viu, gente? O Nilton com muito equilíbrio, né? Equilíbrio emocional. Que te falta. Ele comentou, né, a atuação do Rodrigo Souza,
Então, Dimar Oliveira, deixa eu fazer basicamente a mesma pergunta para você, por favor, porque afinal de contas a opinião abalizada e equilibrada aqui é só a sua. Porque o caso está de férias. Digamos, naquilo que eu disse aqui ontem, daquele revezamento entre volantes, que é muito grande, volante toma muito cartão, né? Pela virilidade, principalmente depois do ativo, né, Nilton? Você pode perder o jogador por algum problema muscular e tal. O Cruzeiro hoje tem como primeiro reserva o Rodrigo Souza, Dimar Oliveira, por gentileza, naquela câmera 2. É óbvio que é cedo ainda, né? É um jogo, é um clássico. Achei que ele teve muita personalidade, né? Porque você entrar num clássico com toda aquela pressão e marcando o Ronaldinho é uma situação difícil. Ele mostrou muita personalidade, mas acho que ainda a gente precisa ver um pouco mais. Só que o Cruzeiro tem essa preocupação e esse planejamento com o setor que é tão complicado. Tanto é verdade que ele está atrás de mais um volante, que é o Willian. A gente até perguntou, gente, mas onde que vai com esse tanto de volante? Mas ainda tem o Henrique, tem o Ting e companhia limitada. Ou seja, o Cruzeiro está se preservando para competições muito difíceis que ele tem. O desgaste vai acontecer. E mais do que isso, achei que ele joga o arroz com feijão. Não inventou. Então ele pode sim ser o primeiro reserva dos volantes. O primeiro reserva dos volantes. Sim. Tá. Agora, eu preciso fazer uma outra pergunta a você, Brasil. Espero que você realmente só responda o que eu perguntar, por gentileza. Quando o Marcelo Oliveira sacou o Egídio e colocou o Mike no jogo, aí falou de explorar aquele setor esquerdo do Atlético, etc. Aliás, o setor direito do Atlético, né? etc. Inverteu, meteu o Ceará na canhota, botou o Mike por ali e tal. Você acha que essa insatisfação do Marcelo Oliveira, principalmente na parte defensiva com o Egídio, pode render ao Egídio, de repente, uma sombra? O Cruzeiro possa buscar no mercado, um outro lateral esquerdo e tal. Né? Tem o Samúdio, inclusive, está machucado. Ele voltou ontem a treinar fisicamente, já é uma boa notícia. Mas tem essa questão, essa demora na recuperação do Samúdio. Que é o que a gente quer ver. É a sombra. Você acha que o Egídio está prestes a perder a posição de titular? Eu até não vou dizer tão imediatamente, porque é o seguinte, ele é um cara ofensivo, é um cara que participa do jogo, é um cara que alça muita bola, e dentro de uma estratégia de jogo, quando ele também coloca o Ceará, ele melhora a marcação do setor esquerdo, mas coloca um menino descansado e de muito vigor físico, já que a gente está nessa base de ativo, vigor e tal, que é o garoto Mike, que é a explosão chegando à linha de fundo com sucesso. Então isso aconteceu, é normal esse tipo de alternativa durante o jogo. Agora, o Samúdio, por tudo que a gente ouve, conversa, tem de lembrança, porque não adianta virar e falar, não, eu acompanhei o Samúdio desde a base, isso aí é lero-lero. Não, o Samúdio, pelo que a gente sabe, é um cara que tem mais força para fazer essa função com mais marcação e subida, porque ele é muito versátil, ator de meia, ator de zagueiro, o que você quiser. 6 Libertadores, né? Parece que ele já disputou. Quando eu falei aqui de uma sombra ao Egídio, rapidamente vocês falaram do Samúdio, né? O Cruzeiro está pegando o que tem de bom no mercado, o Cruzeiro está trazendo. Então, não dá para você tirar essa possibilidade de trazer, enxerga-se um bom negócio, de repente, no mercado. Sim, de um lateral direito ou esquerdo. Né? Então, você falou dele ano passado. É o exemplo. Exatamente. Você viu nesse rapaz uma possibilidade e está aí o Cruzeiro. E está certo, você sabe por quê? Nada impede que depois, tanto que eu falei, não estou nem colocando que o Henrique está saindo, mas pode sair, surgir um negócio, sair um cara, você já tem outro. E outro que às vezes vai ter um custo-benefício até melhor. E o povo em Curitiba está danado da vida, né? Porque na verdade ele vai terminar o contrato dele, então ele pode assinar com o que ele quiser. E na verdade o Cruzeiro não está fazendo nada de errado, porque é uma proposta, é uma situação. E a gente, o Cruzeiro hoje leva vantagem. Quem não quer vir jogar no Cruzeiro, com o que o Cruzeiro está disputando, com a força de time que ele tem, todo jogador quer essa ascensão profissional. Por que o menino não vai querer? Então, olha, é jogador mesmo nessa questão que a gente está falando de planejamento, e isso é muito bacana. Isso faz com que o Cruzeiro possa ter uma visão de futuro maior. Ele não está fazendo um time para 2013, nem para 2014, está fazendo para frente, além dos meninos da base também. Muito bem, já a gente volta a falar mais sobre Cruzeiro. Vamos voltar a falar do Galo. O repórter Luciano atualiza, o grande Luciano Dias atualiza as mais recentes informações, direto da cidade do Galo. Alô, Lu, boa tarde, Lu. Boa tarde, Everton. Boa tarde, os amigos ligados nos donos da bola. Olha só, para quem pensou que o técnico Paulo Autuori ia poupar só alguns jogadores contra a URT, está enganado. Dos jogadores que enfrentaram o Cruzeiro, apenas os argentinos Dátolo e Otamendi vão para o jogo. Mas o que chamou a atenção aqui na cidade do Galo foi Ronaldinho Gaúcho. Com olhares atentos, ele assistiu boa parte do treino dos jogadores que vão a campo contra a URT. Uma conversa de cerca de 10 minutos de Paulo Autuori com estes atletas também chamou a atenção. Agora vamos ao
time que deve jogar amanhã. O goleiro será o Lee, já que Vitor será poupado e Giovani sentiu dores musculares. Na lateral direita, Alex ganhou a vaga de Michel, Ed Carlos e Otamendi na zaga e Lucas Cândido na lateral esquerda. Aí completa o time Leandro Donizete e Rosinei como volantes, Guilherme, Marion ou Dátolo, Neto Berola e André. O meio-atacante Guilherme falou hoje na coletiva sobre a função que vai fazer no jogo de amanhã contra o RT. Entro com essa responsabilidade também, né, de tudo que envolve a parte ofensiva, desde a marcação na frente, quanto na criação e finalização. Então a gente procura fazer de tudo um pouco, mas é óbvio que num setor do campo que credencia ter que armar mais, mas tentar fazer de tudo um pouco, né, para não se prender apenas em uma situação. Bom, a gente viu que praticamente já está definido o time reserva que atua amanhã contra o RT, com Otamendi e Ed Carlos na zaga. Não é? Otamendi e Ed Carlos na zaga. Lucas Cândido na lateral. Lucas Cândido poderia atuar pela lateral. Muitos jogadores da base sendo escalados para amanhã. O Felipe está até buscando aqui para mim. Vamos lá, Felipe. Então é Lee no gol, Alex na direita, Ed Carlos, Otamendi e Lucas Cândido na esquerda, Donizete, Rosinei com Guilherme Marion, Berola e André. Bom time. Não é ruim, não. Bom time. Não é, não. Se eles se dispuserem a jogar... Qual que foi a maior crítica que essa equipe reserva do Atlético teve e porque estava com os meninos da base, aquela confusão toda? A falta de vontade, entrosamento, não sei o quê. Esse grupo, treina. Esse treina nas reservas. Esse grupo treina junto. Então, você não vai poder... aceitar aquela história de eles não sabem jogar. Não sabem jogar juntos. São jogadores que estiveram presentes em várias situações do Atlético e que fazem o time reserva quando o titular treina. Então, essa não tem desculpa. E outra coisa, um monte de jogador que está precisando mostrar as situações. O próprio Guilherme, o Rosinei. Gosto desse menino Alex, a gente elogiou ele demais. É um jogador que o Atlético precisa ter muito cuidado com ele. Otamendi pegando essa condição melhor de jogo. E vou dizer mais, Paulo Autuori acertou muito em levar o time reserva. Vou dizer por quê. Está mais do que comprovado, existe um desgaste desse grupo do Atlético. A contusão do Hever veio da temporada passada, não foi novidade. A do Luan veio da temporada passada, então ele conversou com a sua preparação física. Esse grupo não tem condição dessa enxurrada de jogos, mesmo que esteja precisando de entrosamento e de desenvolver esse novo esquema de jogo dele. Ele não vai se arriscar a ter mais jogadores contundidos, fez corretíssima, decisão acertadíssima. Brasil, você mudaria alguma peça nesse meio campo, por exemplo, colocando o Eduardo, que é da base, no lugar do Rosinei, ou esse time que a gente passou aqui é o time ideal, Brasil? Não, o Rosinei tem que jogar, tem que se justificar. O Rosinei é o cara que... Você acha que o Rosinei ainda pode virar? Olha, tem essa expectativa, porque o cara não pode ter desaprendido de jogar bola. Rosinei, inclusive, na hora que a gente fala, o Carlinhos taxista até chora, né? Ele se emociona, barbaridade. Fala de Rosinei. E o Rosinei, quando veio, o que a gente elogiou o Rosinei, porque eu lembro demais do Rosinei do Corinthians e boas partidas. Era um cara que chegava com personalidade, teve até um ou outro momento no Atlético. Marcava muito bem. E aqui ele não conseguiu se encontrar. Não sei se é porque teve a contusão e havia uma expectativa dele chegar e eu sou titular e não sequência? Eu não sei se é sequência, se é a motivação, o que é, mas é uma alternativa legal, é isso que a Edmara falou, só que é o seguinte, o Atlético precisa vencer. Ele não pode também se dar o luxo de não voltar com 3 pontos. E isso é o que preocupa no Mineiro, apesar de que na hora que engatar 2 vitórias, está lá em cima do mesmo jeito. Porque o campeonato é curto, é um tiro curto, mas dá. Preocupa o Mineiro mesmo? Vamos ser sinceros. Edmara, pela cobrança do torcedor, mais por esse aspecto. Que o Atlético não vale nada, mas você não chegar numa final... Tentando acertar um grupo, tentando acertar uma história, preocupado com a Libertadores, você acha mesmo não, para mim o foco é Libertadores. Então, só que é o seguinte, Edmara, o torcedor quer, o Mineiro vale, é para quem perde. Vale é para quem perde. 50? Deixa eu... Não, é só você pegar e incomoda você não chegar numa semifinal. Eu vou te dizer. Mas o foco, não há a menor dúvida, é Libertadores, é diferente. Ele tem que acertar um time para Libertadores, que é muito maior. Ele tem que acertar um time para Campeonato Brasileiro. Eu vou te dizer. Fala 40, isso pro torcedor que Mineiro, para quem perde, o cara fica invocado mesmo. Fica. O cara quer, não vale nada, mas vai perder. Brasil, um grande jornal, o maior jornal do mundo, tem uma coluna de esporte assinada pelo melhor comentarista do mundo, Júnior Brasil. Super feliz, melhor apresentador deste Brasil, obrigado, do mundo. Brasil. E você não apresenta jornal porque não tem jeito. Se tivesse, você estava aqui apresentando jornal impresso aqui também. Obrigado pelas palavras, está aqui, o Jornal Metro, sempre fico muito honrado de participar dele. E não podia ser diferente falando do clássico.
Ainda o clássico está rendendo muito, falando das emoções, dizendo o que aconteceu, tem tanta coisa, arbitragem polêmica, o lado do Atlético, o lado do Cruzeiro, polêmica, muita gente falando, todas as coisas, os lances confusos, então o clássico ainda continua rendendo. Tem aqui mais alguns bons pitacos. Mostra para a câmera de novo a página onde se encontra a sua coluna. Mostra lá o Pisquila. Você está vendo ali, ó, Justiça bloqueia mais 18 milhões do Atlético. Isso. A aqui, reunião com o Atlético, com a Procuradoria-Geral da Fazenda, deixa, né, acordado o bloqueio do dinheiro da venda de Bernard, próximo de uma solução. E as execuções serão suspensas. Dimar Oliveira, minha fiel escudeira, a dona da bola, conversou com Lázaro Cunha, diretor jurídico do Atlético. Muito importante você, torcedor atleticano, prestar muita atenção no que diz Lázaro Cunha sobre a questão de penhora, bloqueio, essa retenção do dinheiro. Preste atenção aí, atleticano. O presidente foi a Brasília e as portas se abriram, né? As negociações foram reabertas, houve a fixação de um prazo de 30 dias para o fechamento do parcelamento. E concomitante a esse período, também foi acertado que a Procuradoria da Fazenda Nacional fará a suspensão das execuções e agora a gente acredita que teremos até 30 dias uma solução definitiva do problema. O senhor disse que serão suspensas essas execuções. Isso inclui aqueles 18 milhões de ontem e ainda a questão da sede de Lourdes também, doutor Lázaro? Não, totalmente. As execuções, todas essas execuções são execuções antigas em função do cancelamento do parcelamento originário. Restabelecendo o parcelamento, todo esse passivo fiscal antigo será suspenso e, consequentemente, todas as execuções. Então, depois dessa conversa de ontem, essas execuções estão interrompidas e no prazo de 30 dias deve haver um novo acordo para esse refinanciamento, é isso? Não, a Fazenda ainda tem que fazer os encaminhamentos de suspensão, mas houve o compromisso que haveria suspensão das execuções e no prazo de 30 dias as partes fazem o fechamento do parcelamento decente, conforme o Atlético sempre pediu para a Fazenda e para a Advocacia Geral da União. Então agora o Atlético está mais tranquilo na solução do problema? É verdade, porque na medida que a coisa encaminha, o clube passa a cuidar de outras questões também tão quanto importantes, né? Então o clube segue a sua rota de reestruturação e é o que nós esperamos. Obrigada, doutor Lázaro. Um abraço. Tchau. Bom, tá então. Em primeiro lugar, parabenizar demais a Dimar Oliveira pelo trabalho. Nada melhor que colher as informações na fonte, né? Ninguém melhor que o doutor Lázaro para, naturalmente, explicar toda a situação. Agora, Dimar, o que você, naturalmente, na conversa toda, o que você tirou de resumo nisso aí? Com a liberação desse dinheiro, esse negócio das penhoras aí cessando, o Atlético vai em busca de novos nomes? Foi o que você notou ali, pegou da conversa com o doutor Lázaro? Na verdade, havia uma intranquilidade muito grande, né, dos torcedores, do próprio Atlético, do presidente Alexandre Calil. Ele, várias vezes que a gente conversou com ele nos últimos dias, ele falava, eu estou muito nervoso, não sei o quê. Tinha essa história também. Não é fácil, uma situação muito difícil, que você vai tendo todas as rendas do time. Cada dia sai uma situação nova, o Metro traz hoje 18 milhões ontem, quer dizer, tudo isso vai ser cessado. O doutor Lázaro explicou bem direitinho, vai ser tudo enviado, ou seja, o acordo aconteceu, Everton. Agora são 30 dias para ajustar tudo o que eles acordaram. E isso é bacana de dizer. Havia uma preocupação com a questão da sede de Lourdes, a execução e tudo. Então, está tudo suspenso, vai ser tudo feito para que o atleta tenha essa tranquilidade. E aí ele foi muito claro na resposta dele. Tendo essa tranquilidade, o clube passa a trabalhar com outras situações que também são importantes para o clube, que é... Vamos ser sinceros aqui com todo mundo. A gente conversou com a diretoria do Atlético muito, no final do ano e ao longo desses últimos meses. A ideia do Atlético era fazer uma reformulação no time, era fazer com que esse time
time ficasse mais novo, preocupado com essa condição que o Atlético está, de todo mundo estar contundindo, porque é difícil, são jogadores com uma média, uma faixa etária mais alta, e aí você tem que poupar, você tem que fazer isso. Então, tudo foi prejudicado pela ausência dessa condição financeira do Atlético. E a partir de agora, tendo essa liberação, o Atlético pode trabalhar tranquilamente para os nomes que ele já estudou, as situações que o Paulo Autuori quiser ter jogadores, isso tudo que a gente tem cobrado aqui, para que o Atlético não seja só um time titular. E aí ele vai ter essa tranquilidade. São 30 dias aí para esse prazo e acho que ao longo desses 30 dias a gente vai ter muitas novidades. Mas sem dúvida nenhuma, o doutor Lázaro trouxe uma grande notícia para o torcedor do Atlético. Vai ter essa tranquilidade para voltar a trabalhar. Muito bem. Parabéns, Dimara Oliveira. Muito obrigado ao doutor Lázaro por ter atendido nossa grande Dimara. E você, torcedor atleticano, agora, né, já tem a resposta do departamento jurídico do clube. A gente vai para um rápido intervalo, 2 minutinhos só na volta. O Cruzeiro é destaque nos donos da bola. Até já.